Pessoal, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre um tema bem simples, porém recorrente: como conduzir as entrevistas iniciais na clínica de casal. Para você que ainda não me conhece, eu sou Denise Magalhães, psicóloga, terapeuta de casal, diretora do Instituto de Terapia Familiar de Minas Gerais, que é um centro de formação para terapeutas de família e casal, cujas aulas são 100% online. E o aluno pode optar por, além das aulas online, fazer ou não o estágio seguido de supervisão também online. Então vamos ao nosso tema: como conduzir as entrevistas iniciais na psicoterapia de casal. Quando a gente fala em entrevistas iniciais, sobretudo para o profissional que está iniciando na clínica de casal, já que esse tema ele surge, né, de quem está começando a fazer a clínica de casal, eu digo que pelo menos um mês o profissional deveria considerar que seja o primeiro mês para as entrevistas iniciais. Isso significa que neste primeiro mês o profissional vai muito mais escutar do que falar. E, particularmente, eu considero muito mais válido e produtivo as entrevistas não direcionadas, ou seja, as entrevistas que vão sendo conduzidas ou acontecendo de uma forma fluida. A postura do profissional é escutar. Quando o profissional escuta, é claro que é uma escuta ativa, né? Uma escuta onde ele pode e deve participar da narrativa do casal. Portanto, a partir daquilo que lhe chega, o profissional vai verificar com o casal: compreendi isso, faz sentido? Entendi aquilo outro, é isso que vocês querem dizer? Para tentar aproximar a linguagem que já é habitual do profissional à linguagem do casal. Na medida que o profissional devolve para o casal a sua própria compreensão, ele, profissional, tem a condição de ir aproximando da forma de ver o mundo que o casal apresenta, e também o profissional oferece para o casal seu próprio linguajar. Quer dizer, na medida que o profissional faz essa devolução, compreendi isso, compreendi aquilo, o profissional introduz naturalmente determinadas palavras que não devem ser palavras técnicas, mas palavras dentro do bom senso, palavras que vão sintetizar, que vão direcionar, que vão pelo menos apontar para uma determinada direção, que é aquela que o profissional está enxergando. Com isso, os dois elementos do sistema terapêutico, o profissional e o casal, começam a compreenderem-se mutuamente, no sentido de aproximar um do outro suas próprias linguagens. Alguns alunos trazem a seguinte pergunta: mas nós temos técnicas que nos auxiliam a colher esses dados, por exemplo, um genograma, uma linha do tempo. Sim, perfeito, mas não é adequado a gente aplicar essas técnicas no primeiro momento do processo psicoterapêutico, né? O mais adequado é a gente escutar o casal para ver o que eles vão trazer, qual é, como eu falei, a queixa, né? Aquela pontinha do iceberg, e na medida que o diálogo for acontecendo entre o profissional e o casal, o sistema em si vai conseguindo aprofundar, submergir mais no sentido da compreensão do discurso em relação a aspectos mais profundos que a queixa, no primeiro momento, não deixa transparecer. Então, na medida que esse diálogo vai acontecendo, a gente entra no que nós chamamos da elaboração da demanda, que é um aspecto diferente da queixa inicial que o casal está trazendo. A demanda, ela implica em si elementos como o sofrimento do casal,
a responsabilização que cada um tem na construção daquele contexto que está gerando sofrimento. Aí sim, a gente começa, de fato, o processo psicoterapêutico. Claro que o profissional terá várias interrogações, dúvidas em relação ao material que o casal está trazendo, para que ele, o terapeuta de casal, possa construir uma linha de raciocínio, informações como se os pais estão vivos, se teve um aborto, se foi antes ou depois do primeiro filho, aquela pessoa significativa que faleceu, ele ou ela tinha quantos anos quando o fulano de tal faleceu. Alguns dados faltarão. Por quê? Porque é muito natural que o casal traga a sua narrativa de uma forma, eu vou usar o termo caótica, né? Às vezes é até de uma forma muito linear, mas essa forma muito linear, inclusive, dificulta a compreensão do profissional no sentido de onde que está a queixa, né? Quando o casal vai trazendo tudo muito, primeiro começou assim, depois fez assado, depois não sei o quê, passo a passo, fica difícil achar a queixa que o casal está trazendo, quando a narrativa é linear. Quando a narrativa do casal é mais caótica, eles demonstram com mais facilidade onde está a queixa. Se é na comunicação, na parentalidade, no uso do dinheiro, do lazer, amigos, família de origem, enfim, qual seja, vai ficar mais fácil para o profissional identificar a queixa do casal e identificar outros fatores que são de fundamental importância para que o profissional possa compreender os elementos daquela conjugalidade, né? A configuração daquela conjugalidade. Se é um casal mais dependente um do outro, se é um casal que apresenta mais autonomia. Portanto, supondo que tenhamos um casal que traga sua narrativa de uma forma mais caótica, que é o que acontece de forma mais frequente, o profissional consegue identificar a queixa, no entanto, vai perder algumas informações sobre esse arco, né, a trajetória de vida do casal. E eu não acho de bom senso o profissional ficar interrompendo a narrativa do casal para fazer as perguntas que ele tem dúvidas, né? Quantos anos você tinha quando fulano morreu? Quando foi o segundo casamento de seu pai? Qual a idade que fulano de tal tinha? Essas perguntas, qual o nome do remédio que você toma? Enfim, não considero de bom senso. Portanto, haverá lacunas na construção do profissional frente à narrativa que o casal vai trazer e, em momentos oportunos, o profissional vai introduzindo as perguntas para completar essas lacunas. E o profissional pode, tendo passado já um tempo necessário para esse conhecimento mútuo, né, dos elementos do sistema, o profissional pode perguntar ao casal: olha, eu gostaria de fazer algumas questões de forma a colher dados que estão faltando, já que eu estou escutando vocês já há um tempo, enfim. Sendo oportuna essa colocação do profissional, ele pode, numa determinada sessão, tentar puxar esses dados em comum acordo com o casal. Para concluir esse vídeo, eu tentei deixar claro que não há que se aplicar nenhuma técnica num primeiro momento, no tempo que a gente chama as entrevistas iniciais. A técnica a ser aplicada é a própria observação clínica, essa que é a técnica. Então, esse primeiro momento é um momento mais tranquilo no processo psicoterápico, salvo as ansiedades iniciais dos profissionais que estão entrando na clínica de casal. E essa
né, maré mais mansa, frequentemente, nem sempre é assim, diz respeito ao momento em que o profissional está construindo a sua compreensão sobre o conteúdo que o casal está trazendo, escutando a narrativa do casal e fazendo uma interlocução, né, aproximando o que ele vê daquilo que, de fato, o casal está trazendo. Por hoje, o nosso tema é esse. Aqueles de vocês que tiverem dúvidas ou sugestões podem deixar por escrito que a gente vai elaborar outras questões. Muito obrigada pela atenção.